Então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar o comentário aqui do simulado da Olitef que a gente fez há alguns dias, tá bom? Então, vamos comentar as questões aqui. Então, vamos que vamos. Então, olha só, a primeira questão fala da taxa Selic, tá? É a taxa básica de juros. Sua função é o quê? Controlar a inflação. E, além disso, é uma referência muito importante para o mercado financeiro e influencia na economia do país. A meta da taxa Selic só pode ser alterada durante as reuniões do órgão responsável por sua definição, que acontecem 8 vezes por ano a cada 45 dias. Então, olha só, galera. Ele pergunta aqui, ó, qual é o órgão responsável pela definição da meta da taxa Selic? Aqui colocou vários órgãos, tá? Então, ó, o que eu descartaria de cara aqui? Senado Federal, nada a ver, né? Sistema Financeiro e Ministério da Fazenda. Na verdade, a gente sabe que tem o quê? O Comitê de Política Monetária. Todos os outros, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda e Sistema Financeiro Nacional, tem a ver com essa questão, exceto o Senado. O Senado é legislador, né? Então, mas o órgão correto que faz isso é quem? É o Copom, tá? Vamos ver o comentário aqui? Então, ó, a taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é composto pelo presidente do Banco Central e pelos diretores da instituição, beleza? Então, esse é o comentário da questão de número 1. Agora vamos para a próxima. Gente, o comentário já é o próprio gabarito, né? Beleza? Eu vou mandar esse vídeo sim, tá? É justamente porque nem todas as turmas vão poder ver que a gente está gravando com a turma de vocês, tá? Então, olha só, Vital conseguiu seu primeiro emprego em 2025, em janeiro de 2025 e ganha o salário mínimo por mês, ou seja, 1.412, não é isso mesmo? Ele sempre sonhou ter uma moto para passear e agora quer comprá-la. A moto custa 11 mil à vista. Vital não tem todo esse dinheiro, mas sabe que a loja vende em 48 parcelas de 500. Gente, fazendo uma conta rápida, 48 parcelas de 500 dá o quê? 24 mil. Se fosse 48 de mil, dava 48 mil. Como é 500, a metade, dá metade de 48 mil, que é 24 mil. Pegaram a ideia que eu fiz ou não? Olha só, 48 vezes mil. 48 vezes mil, a gente sabe que dá quanto? É uma conta redonda, 48 mil. Isso é para ter um parâmetro. Então, se eu fizesse 48 vezes 500, o 1.000 não é a metade de o 500 não é a metade de 1.000, então o resultado tem que dar metade, 24 mil. Concordam? Então, olha só, uma moto que custa 11 mil, se ele for seguir esse planejamento aqui de financiamento, dá 2 vezes a moto e mais um pouquinho, não vale a pena, né? O pai de Vital aconselha a fazer um planejamento para poder comprar a moto à vista, simulando 2 situações diferentes. Então, quais são as situações? Guardar o mesmo valor da parcela todos os meses ou investir o mesmo valor da parcela em um investimento conservador que renda 1% ao mês. Apenas guardando, Vital teria dinheiro para comprar a moto quanto tempo depois? 22 meses depois de 22 meses. Guardando e investindo, compraria à vista após 20 meses. Comprando em 48 parcelas, pagará 24 mil, que não é o que a gente quer. Isso aí está até descartado, né? Vamos. Esse é o pior possível, né? Então já vamos limar esse aqui, ó. Né? Esse aqui sem chance. Beleza? E aí, ó, sabendo que Vital não precisa da moto para trabalhar financeiramente, qual a melhor escolha? Ele está dizendo que não é de suma importância. Ele não precisa para trabalhar, talvez é para passear, para outras coisas. Então ele pergunta: olha só o que ele está falando. Financeiramente, qual é a melhor escolha? Financeiramente é o quê? É o que vai me dar benefício. Então, comprar agora, o importante é realizar os desejos, é isso? Não. Não. Apenas guardar o valor e esperar 22 meses para poder comprar a moto à vista. Pode ser. Investir o valor e receber juros de forma a conseguir. Eu vou nessa aqui. Comprar parcelado, mesmo que o total a ser pago seja mais do que o dobro. Jamais. Financeiramente isso não é bom. Melhor não comprar parcelado e guardar mensalmente embaixo do colchão, gente? Vocês dizem? Não, né? Então, ó, ficamos entre a B e a C e a gente vai de letra C, não é? Beleza, vamos que vamos. Então, ó, ele fala aqui, ó, melhor alternativa, investir e receber juros, de forma a conseguir comprar a moto após esperar 20 meses, tá? Então, ó, ele diz aqui, ó, investindo 500 durante 20 meses, Vital terá economizado 10 mil e terá recebido 1.009 de juros, alcançando 11.009. Tá? Então, essa é a melhor alternativa.
Beleza? Então vamos para a próxima. A formiga trabalhava diariamente estocando alimentos durante o verão, enquanto a cigarra apenas se divertia e caçoava da formiga. No inverno, a cigarra ficou sem comida e teve que pedir ajuda para a formiga. Isso é uma fábula, né, gente? Na vida real, o que acontece? A formiga não ajuda a cigarra. A cigarra vira alimento da formiga, né? A vida real é assim. Mas vamos lá. A fábula infantil, a cigarra e a formiga, nos mostra alguns ensinamentos que podem ser aplicados nas finanças. Quais são eles? Vamos lá. Que apenas os mais poderosos conseguem ter um futuro tranquilo? Isso não é verdade. Tem gente que é mais poderoso e acaba pior, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. A importância de guardar sempre, mesmo que seja pouco, isso é bom? Sim, isso está ok. A importância de ter uma reserva de emergência para períodos mais difíceis que podem acontecer no futuro. Top isso aqui também. Então, ó, quais são as... basta pedir empréstimos para quem tem dinheiro sobrando para resolver todos os problemas. Não necessariamente. Empréstimo é uma coisa que a gente pode ter que recorrer? Sim, mas tem critério. Né? Não é basta pedir empréstimo, não. Então, ó, quais são as boas para a gente aí? 2 e 3, letra E, não é? Então, vamos ver o comentário aqui. Questão 3. Alternativa é a importância de guardar sempre, mesmo que seja pouco, e a importância de ter uma reserva de emergência para períodos mais difíceis que podem acontecer no futuro. Na realidade, guardar dinheiro todos os meses, mesmo que no início pareça pouco, irá formar uma reserva que nos dará mais tranquilidade no futuro. Então, eu não tive a oportunidade de aprender isso aqui. Vocês estão tendo agora, né? Guarda pouquinho. Né? Educação financeira é uma coisa importante. Tá? Vamos lá para a questão de número 4. Dona Maria está angustiada porque tem dívidas em atraso e recebe diversas ligações cobrando pagamento. Apesar de trabalhar muito, ela não consegue mais pagar todas as parcelas, porque os valores cresceram por conta das multas e juros pelo atraso. Baseado no que você vem aprendendo sobre educação financeira, qual conselho daria para ajudar a Dona Maria? Então vamos ver as alternativas aí. Excluir o aplicativo do celular, porque ao fazer isso a conta corrente será encerrada automaticamente. Erradíssimo, né? Pagar apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito e usar o resto para ir pagando. Cara, não é uma boa. Tá? Pagar o mínimo, os juros vai crescendo. O juros de cartão é muito alto, gente. É da ordem de 12%, 14%. É muito alto. Não dá para brincar disso aqui. Ó, pegar um empréstimo em uma dessas instituições que oferecem crédito para neoativados. Independente, ó, isso aqui que tá errado. Independente de quanto cobrarem de juros. Negativo. Primeira coisa que você tem que olhar é o custo efetivo total da tua operação. Pois assim pagará todas as outras dívidas, pois assim irá pagar todas as outras dívidas e ficar com apenas uma parcela. Não é a melhor opção, tá? Agora, vamos para a próxima. Pesquisar em instituições financeiras um empréstimo que tenha juros mais baixos. Então, ó, empréstimo com juros mais baixos do que as atuais dívidas, para poder negociar e pagar as que estão em atraso, substituindo por um empréstimo com juros menores. Gostei dessa. Letra E que foi legal, né? Tentar ganhar dinheiro e se fazendo aposta, mesmo que as experiências anteriores. Pô, gente, essa é a pior de todas. Já tá ruim, vai ficar pior ainda. Então, essa aqui, ó, letra D, né? Vamos lá para o comentário. Ó, alternativa D. Pesquisar em outras instituições, não é isso mesmo? Ó? Um empréstimo que tem o quê? Juros mais baixos, tá? Do que os juros das atuais dívidas. As dívidas não deixam de existir após 5 anos. Tem um cadastro que ele fica o nome da pessoa sujo por 5 anos. Depois sai do cadastro, mas a dívida continua existindo. Tá? O que acontece é a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplente. Além disso, o credor não pode mais ingressar em um processo de cobrança na justiça, mas pode continuar cobrando de outras formas. É o que vai acontecer. Tá? Então, é melhor buscar uma alternativa menos dispendiosa em termos de juros. Né? Beleza? Questão de número 5. Dívidas podem ser como armadilhas, fáceis de entrar e difíceis de sair. Fuja delas se for para comprar coisas sem importância. Então, gente, o que mais a gente faz é usar o crédito de forma errada. Tá? Hoje, no Brasil, uma das coisas que a gente faz muito é usar o crédito de forma errada. O crédito é bom, mas para ser bem utilizado, tá bom? Então, vamos lá. É interessante pensarmos também que a mesma coisa pode ou não ser importante, dependendo do que fizermos. Em qual das listas abaixo as coisas e motivos apresentam as melhores justificativas para fazer dívidas ou compra parcelada? Então, vou pegar aqui a caneta vermelha. Comprar um veículo apenas para passear. Apenas para passear, pô,
Se for para trabalhar e, consequentemente, para passear, talvez, né? Comprar um imóvel para deixar disponível para os parentes. Ô, gente, piada. Fazer um curso para aprender sobre finanças pessoais. Isso é bom. Mas a lista 1 só traz uma boa, né? Comprar um veículo, moto ou carro para trabalhar. Eu considero boa. Comprar um imóvel para morar com a família. Ótimo. Você está comprando que é teu, não está pagando aluguel. Fazer um curso técnico ou faculdade para se qualificar. Ter uma profissão e buscar um emprego melhor. Essa eu gostei das 3. Vamos lá agora na próxima. Comprar um veículo para ter como levar e buscar os filhos na escola. Isso é bom. Ruim não. Comprar um imóvel para lazer e para ir com a família somente nos finais de semana. Isso é para quem tem muito dinheiro. Isso é supérfluo, tá? Não é o meu caso. Não sei o de vocês. Aí, ó, fazer um curso para aprender algo sobre o que achamos divertido. Isso tem a ver o quê? Com saúde mental, com bem-estar, mas não com educação financeira. Então, nesse caso aqui, eu não vou. Então, qual a lista bacana que a gente viu? Lista 2. Vamos ver o comentário? Ó, alternativa B, lista 2. Comprar um veículo para trabalhar, comprar um imóvel para morar com a família e fazer uma qualificação, tá? Gente, por que é que a gente paga juros quando a gente compra algo parcelado? É porque a gente não tem condição de ter aquele bem naquele momento. Então, para usufruir desse bem naquele momento, a gente toma um empréstimo. E qual a remuneração do capital? Os juros. A gente tem que pagar juros para o dono do dinheiro. Tá? Entenderam bem? Agora, quando você aplica, você está recebendo juros, não pagando juros. Tá? Questão de número 6. Tá? Quando o assunto é guardar e investir dinheiro, é melhor fazer um pouco sempre do que fazer muito uma única vez. O que isso quer dizer? Guardar pouco não adianta, mesmo que seja por muito tempo. Cara, pelo contrário, é isso aqui que adianta. Então, essa palavra não está condenando esse item, né? É melhor esperar? Não. É melhor começar logo. Não é melhor esperar. E ter um emprego que ganhamos muito? Não, negativo. Isso é justamente o contrário do que deve ser feito. Guardar um pouco vale a pena, mas investir pequenos valores, não. Vale a pena investir qualquer valor. Tá? Então, essa parte aqui está condenando essa alternativa. Tanto faz quanto e por quanto tempo. O importante é escolher um investimento que rende mais para ganhar rápido, mesmo que o risco de perder seja maior. Gente, isso aqui é tanto faz quanto e por quanto tempo, e faz diferença sim. Tá? A gente já até deu exemplos disso. Quem começa novo, programar sua aposentadoria e guardar 20% do que ganha desde novo, vai ficar bem tranquilo. Melhor do que a aposentadoria estatal. Não vale a pena guardar nem investir dinheiro. Melhor gastar tudo sempre. Essa foi boa, não foi? Gente, isso aqui é pra gente doido. Mas e é o que mais tem, né? Infelizmente. Ó, guardar e investir, mesmo que pouco. Ao fazer isso desde cedo, irá utilizar o tempo a seu favor. Criar o hábito de investir será mais importante do que ficar esperando sobrar. Sim, de fato, letra E é a nossa alternativa. Aqui está o comentário da letra E. Ou da letra E não, da questão 6. Alternativa E. Então, ó, é justamente aquilo que a gente conversou, né? Guardar e investir mesmo que pouco. Lembre-se dos juros compostos. O resultado do investimento é multiplicado pelo quanto ele rende e elevado ao tempo. Ou seja, juros recorrentes, ou seja, juros sobre juros, quando você investe no regime composto. Tá? Então, esse é o segredo para ter um montante depois de algum tempo de investimento. Então, ó, questão 7. Vocês estão vendo que tudo que a gente respondeu até agora é bem de domínio público, né? É o que a gente vem comentando aí. Então, olha só, o desemprego é um tema importante na economia e afeta a vida de muitas pessoas, com certeza. Qual das alternativas a seguir pode ser considerado uma das causas do desemprego? Gente, aumento da renda da família, pô, isso aí vai aquecer o mercado, né, gente? Crescimento da população jovem, cara, a população jovem crescer é bom. O que tem acontecido com os nossos países? O Brasil vai começar a viver isso. A gente vai ter muito idoso e pouco jovem. Quem é que é a força de trabalho? O idoso ou o jovem? Por que na Europa estão aceitando estrangeiro? No Canadá estão aceitando estrangeiro para trabalhar lá? Porque a população deles está envelhecida, eles precisam de força de trabalho. Então, isso aqui também não tem nada a ver com desemprego. Aumento da demanda por produto e serviço. Gente, aumento da demanda por produto e serviço é uma coisa boa, né? O mercado vai estar... Isso não gera desemprego. Melhoria na educação da população. Gente, isso é fundamental, né? Então, qual a única coisa que pode causar desemprego aqui? Graves crises econômicas, tá? Isso aqui. Beleza? Isso aqui é a correta, né? Deixa eu fazer um negócio aqui.
Beleza? Vamos ver o comentário da questão de número 7. Ó. As graves crises econômicas podem levar empresas a terem dificuldades financeiras. Com isso, as empresas podem acabar dispensando funcionários para o quê? Cortar custos. Gente, quem é que gera emprego? O setor de quê? A indústria, o comércio, o empreendedorismo. Tá? Se você cria uma empresa e contrata uma pessoa, você está gerando emprego. Ou às vezes, mesmo que você não contrate uma pessoa, você contrata serviço, né? Para a sua empresa, porque uma empresa precisa de serviço de outras empresas. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 8. Ó, Ivone, dona Ivone, uma senhora aposentada de 72 anos, emprestou o cartão de crédito para o seu neto Timóteo comprar um computador em 12 parcelas de 350. O problema não está em emprestar para o neto, às vezes vai ajudar o neto. O problema está no comportamento do neto. Vamos ver qual é. Acontece que Timóteo perdeu todo o salário apostando em bets. É só no Brasil que isso dá certo. E não pagou o que devia para sua avó. Dona Ivone, que contava em receber o dinheiro que emprestou para o seu neto, não consegue pagar toda a fatura do cartão de crédito. E com isso as faturas estão aumentando cada vez mais de valor, pois os juros cobrados pelo rotativo do cartão de crédito, que é uma espécie de empréstimo, são de 14,8% ao mês. Ela anda muito angustiada com isso, pois não conseguiu renegociar com o banco atual e não sabe mais o que fazer para se livrar dessa dívida. Qual seria a melhor sugestão que você poderia dar para Dona Ivone? Então, qual é? Vamos lá? Volte a trabalhar. É tão simples assim voltar a trabalhar depois de aposentado? Essa aqui é sem noção, né? Então, não vamos nem terminar de ler. Procure uma financeira e pegue um empréstimo pessoal sem garantia. Então, quando você pega um empréstimo sem garantia, o risco de quem está emprestando dinheiro é alto, não é? Consequentemente, o juro é alto. Gente, olha o valor desses juros. Com taxa de, sem garantias, com taxa de 9, é muito. Ao mês e usa o dinheiro para pagar o total da fatura, trocando assim uma dívida com juros de juros muito altos por outra com juros menores. Mas eu acho que ainda não é melhor. Cancele o cartão, porque assim irá cancelar também as faturas pendentes. A dívida continua. Então isso aqui nada a ver. Procure uma instituição financeira e faça um empréstimo o quê? Consignado. O que é um empréstimo consignado? Que tem garantia, que ele é descontado na folha de pagamento, é descontado no contra-cheque da pessoa que contrai o empréstimo. Com taxa de quanto? E usa o dinheiro para pagar o total da fatura do cartão. Troca uma dívida de juros muito alto por outra com juros muito menor, né? Quanto que é o rotativo do cartão? 14,8 ao mês só. E a outra passa a ser o quê? De 1,65. Muito melhor, né? Pare de pagar as faturas, porque depois de 5 anos a dívida deixa de existir. A gente sabe que isso não é verdade. Então, qual a resposta? Letra D. Vamos ver o comentário aqui? Alternativa D, não é isso mesmo? Então, ó, procura o banco e faça um consignado, com taxa menor. Mesmo. Tá? Então, aconselhamos bem a dona Ivone. E aqui tem outros comentários pertinentes aqui, tá? Questão de número 9, tá? Ao final das reuniões do Copom, que é o conselho de quê? De política o quê? Que a gente viu agora. Hein, gente? Como é que é o Copom? É o conselho de quê? Comitê de Política Monetária, né? Ao final das reuniões do Copom, os membros do comitê anunciam se decidiram aumentar, baixar ou manter a taxa Selic, com o objetivo de controlar a inflação do Brasil. Então, qual é o objetivo? Controlar a inflação no Brasil, para que não fique nem muito alta, nem muito baixa. Conforme a expectativa para a inflação, espera-se que o Copom decida sobre a taxa Selic. Então, se a inflação estiver subindo, o Copom aumenta a taxa Selic. Se a inflação estiver caindo, o Copom diminui. É isso ou não? Isso controla a inflação? Olha só. Se a inflação sobe, a gente sobe a taxa de juros. Isso vai fazer o quê? Vai dificultar o crédito. Não vai? Então, vai acabar gerando uma questão de demanda sobre o dinheiro que está circulando e sobre a concessão de crédito, sim ou não? O que vocês acham? Sim, é isso aqui a resposta. Mas vamos ver as outras. Se a inflação estiver subindo, o Copom diminui a taxa Selic. Pelo contrário, não. Gente, a taxa Selic é um mecanismo para controlar a alta da inflação. Se a inflação estiver subindo, o Copom diminui a taxa? Não. Se a inflação estiver caindo, o Copom mantém a taxa? Não. Se a inflação estiver subindo, o Copom mantém a taxa Selic? Não. Ele aumenta para que controle a taxa, o índice da inflação. Se a inflação estiver caindo, o Copom aumenta a taxa negativa. Também não. Se a inflação estiver caindo, o Copom mantém a taxa. Pode ser que ele seja melhor baixar. O Copom é o órgão, questão 1, que é o Copom, ele regula, junto com o presidente do Banco Central e os diretores do Copom, eles regulam a taxa Selic, que ela serve para o quê?
para controlar a inflação. É um conselho de política monetária. Tá? Normalmente economista. Na verdade, essa taxa Selic, ela influi em todos os investimentos no Brasil, inclusive questão de risco. Tá? Então, ela é para regular a inflação. É bom, gente, um ambiente inflacionado? Fica ruim para negócios, a nossa moeda perde valor, que o efeito da inflação, a nossa moeda perdeu o valor, a gente perdeu o poder de compra, uma série de coisas ruins, tá? Então, ó, essa questão ela é teórica e ela tem que observar bem. Vamos ver o comentário? Olha só, vamos ver o comentário que vai ser elucidativo para a gente. Se a inflação estiver subindo, o Copom aumenta a taxa, a meta da taxa Selic. Se a inflação estiver caindo, o Copom diminui a meta da taxa Selic. Com juros mais altos, fica mais difícil e mais caro que fazer empréstimo e compra parcelada. Com isso, o Copom espera que as pessoas comprem menos e os preços diminuam. Então, é para mexer com a questão de oferta e demanda. Por isso, se a inflação estiver subindo, é esperado que o Copom aumente a meta da taxa Selic. Quando a inflação diminui, o Copom pode baixar a meta da taxa Selic, tá bom? Beleza? Então, ele é o apagador de incêndio. Digamos assim, tá? Olha só, gente. Essa aqui, ó, tá? Fala do PIB. Vocês veem muito essa questão de PIB aonde? Na disciplina de geopolítica, não é? Geografia fala muito isso e conhecimento em geral. Então, ó, sobre o produto interno bruto, o PIB é correto afirmar. É uma medida da atividade econômica do país? Sim. Se o cálculo considera somente a soma dos produtos fabricados em um ano, leve em consideração tudo, não só produtos fabricados, serviços, tá? O comércio, leve em consideração tudo, não é só do produto fabricado. Tá? O produto interno bruto ele fala de riqueza, tá? Geração de riqueza em todos os setores da nossa economia, beleza? Seu cálculo considera a soma dos produtos e serviços produzidos em um ano. Sim. Somente o Brasil calcula o PIB? Não. É um índice internacional. Todos os países calculam o PIB? Sim. Então, ó, estão corretos o quê? 1, 3 e 5, tá bom? Qual é a alternativa? Alternativa D, tá bom? Então, olha só. Agora vai começar uma questão que tem umas questões que tem um nível de dificuldade, tá? Aqui, ó, vamos só ver o comentário da 10. O PIB é uma medida da atividade econômica de um país, cujo cálculo considera a soma de todos os produtos e serviços produzidos em um ano. Todos os países calculam PIB, o que permite fazer comparações ao longo do tempo, inclusive com outros países, planejar o futuro e analisar o que pode ser melhorado. Tá? Questão 11. O programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online, permite que qualquer pessoa invista em títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional. Se chama o quê? Esse aqui, cara, é assim, apesar de Tesouro Federal, Tesouro Invest talvez seja um tipo de carteira, um tipo de ativo, mas o que envolve toda essa questão dos títulos públicos do governo é o Tesouro Direto, beleza? Não precisa de muitas explicações, vamos só ver o comentário aqui, ó. O Tesouro Direto é uma plataforma de investimento em títulos públicos por meio da qual qualquer pessoa pode investir diretamente nos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Para investir, basta ter uma conta em um banco ou uma conta em corretora de valores. Após a sua criação em 2002, o investimento nesses títulos só era possível de forma indireta, principalmente por meio dos fundos de investimentos. Agora, cada um pode investir desde 2002 diretamente. Isso foi bom? De certa forma, foi. Pessoal, então a gente vai continuar a nossa gravação aqui do comentário da Olitef do simulado 2025, tá bom? Então, vamos lá, moçada? Então, vamos ler essa questão aqui. Ó. Clarissa tem 500 sobrando e ela irá usar daqui a 45 dias, quando irá fazer uma viagem para visitar parentes que moram em outra cidade. Ela aprendeu em um curso de educação financeira que é melhor investir para ganhar um pouco por dia do que deixar o dinheiro parado na conta corrente. De fato, né, gente? Para esse objetivo, seria melhor Clarissa investir na caderneta de poupança ou no Tesouro Selic. Então, ele está dando duas opções. Então, vamos entender aqui as opções que ela tem. Tá? Essa é a questão de número 12. Tá bom? Então, olha só. Na caderneta de poupança, pois rende todos os dias. Gente, a caderneta de poupança tem um negócio que se chama o quê? Aniversário, né? Então, se você depositou no dia 10, o primeiro depósito,
o rendimento vem depois de um mês, no aniversário, dia 10. Então, caderneta de poupança não rende todos os dias. Então, essa não é a alternativa. Aí, ó, na caderneta de poupança, porque é um investimento popular e rende a cada 15 dias. Pelo mesmo motivo, não é. No Tesouro Selic, pois rende todos os dias e os juros são maiores do que a poupança. Então, como ela tem 45 dias para investir, essa aí tem C dá certo. Vamos ler a outra? No Tesouro Selic, pois ele é isento de imposto de renda e por isso vai ganhar mais. Mentira, não é isento de imposto de renda, tá? Mas ela vai ganhar mais do que na poupança. Na caderneta de poupança, pois é isenta de imposto de renda e por isso ela vai ganhar mais. Olha, a caderneta, de fato, ela é isenta de imposto de renda, se não me engano, até 60 mil. Mas só que o juro pago na caderneta de poupança é muito pequeno, então ela não vai ganhar mais. Então, qual a alternativa? Alternativa C, tá? Então, ela vai render por 45 dias, então a liquidez é diária, tá? Isso aí, a capitalização é diária e ela ganha juros maiores que a poupança. Então, a resposta dessa questão é o item C. Vamos ver o comentário aqui, ó. Vamos lá no comentário. Ó, alternativa C, como a gente marcou, rende todos os dias e ela quer por 45 dias e os juros são o quê? Maiores do que os da poupança, tá? Então, olha só, a caderneta de poupança só rende uma vez por mês, na chamada o quê? Data de aniversário da aplicação, que acontece um mês após o dia da aplicação. Se Clarissa tem 45 dias, só terá ganho em um mês e não receberá nada pelos 15 dias, né? Antes da nova data de aniversário. O Tesouro Selic rende a cada dia útil. E quando Clarissa resgatar o investimento, vendendo seus títulos, vai receber o valor investido mais os juros acumulados em todo o período, descontado do quê? Do imposto de renda, tá bom? E a rentabilidade é maior do que a da poupança, mesmo pagando imposto. Então, no caso aqui da gente, ó, a melhor opção, letra C, beleza? Então vamos aqui para a questão de número 13, tá? Evelyn tem apenas 12 anos, mas já sonha em ser psicóloga. Cleiton, seu pai, cadastrou a filha no Tesouro Direto e começou a investir todos os meses em um título. Começou a investir todos os meses em um título que irá gerar renda mensal por 5 anos, a partir de quando Evelyn estiver na faculdade, o que deve acontecer em 2030, beleza? Então, olha só, moçada. O título que o pai de Evelyn está investindo é o... Olha só, primeiro a gente tem que pegar uma deixa aqui, né? Que tem uma data aqui, ó, 2030, não é isso mesmo? Não é? E aí, mais ainda, tá? Essa renda tem que ser o quê? Para ajudar ela a pagar a faculdade, tá? Então, ó, o título indicado para isso aí, aqui, ó, era necessário a gente ter conhecimento prévio. A gente não conhece, mas o título que vai ajudar eles nesse intento aqui é o Tesouro Educa Mais. Por quê? Porque esse Tesouro Educa Mais 2030, quando chegar em 2030, que é quando ela entrar na faculdade, ele vai destinar rendimentos mensais para ela, ou seja, justamente para pagar a mensalidade. Tá? Então, durante 5 anos, ela vai receber mensalmente um valor que vai ajudar ela a quitar os estudos. Não é isso que é o desejo dela e do pai dela? Não é isso mesmo? Então, vamos ver o comentário aqui, moçada. Aqui ele faz uma análise de cada um, tá? Então, ó, para o objetivo de ajudar a Evelyn, né, nesse pagamento, com uma renda mensal por 5 anos, ó. Então, tem o quê? Uma renda mensal por 5 anos. O título ideal é o Tesouro Educa Mais 2030. Esse título que distribui renda mensal por 5 anos, iniciando no ano indicado junto ao seu nome. Então, em 2030, vai remunerar ela até 2035, tá? E aí ele fala do Tesouro Selic, que venceria um ano antes, e o que acontece? Ela receberia todo o dinheiro de uma vez. Ajuda, mas não é o ideal para esse caso. O Tesouro Renda Mais 2030, ele vai distribuir renda mensal por 20 anos. Isso aqui é tipo um plano de aposentadoria, tá? Por exemplo, a expectativa de vida da gente é, no máximo, 85 anos. É menos, né? Então, você se aposentou aos 65, programa 20 para receber na aposentadoria. Esse seria o mais indicado, Renda Mais 2030. Então, se você vai se aposentar em 2030, vai estar com aquela idade de 65 anos em 2030, então você vai receber por 20 anos à frente. Tá? Então, é justamente para o seu período de aposentadoria. Aí tem o Tesouro Prefixado, que vai receber tudo em 2031, que é depois que ela começou a faculdade, não ajuda. E tem o IPCA 2009, que vai receber um ano antes, e ela receberia todo o valor, ó, de uma só vez, tá? O outro aqui, ó, receberia todo o dinheiro, ó, de uma só vez. Ó. Então, o único que
vai distribuir o dinheiro por 5 anos, que é o que ela precisa, é o Educa Mais 2030. Beleza? Então vamos lá para a questão 14, tá? Gente, vamos entender, essa aqui é uma questão de entendimento, tá? Laura emprestou R$ 100 para sua amiga Helena. E ambas combinaram que Helena terá que devolver o dinheiro no final do ano, acrescido de juros que correspondam ao quê? Então vamos colocar aqui, ó, juros que correspondam a 90% da média final na nota de Laura em matemática. Aí ele dá exemplo. Por exemplo, se a média final for 8,5, Helena terá que pagar 7,65%. E 90% de 8,5 é 7,65. Se a média final for 10, 90% de 10 é o quê? É 9. Ela terá que pagar o quê? Juros de 9%, ou seja, 90% de 10 é 9. Então, ela vai saber esse valor antecipadamente ou só depois das notas no ano inteiro? Depois. Olha aí. Qual o único que se amolda desse caso aí? Pós-fixada. Não é pré-fixada. Amortizada é um outro contexto. Híbrida seria uma renda fixa e variável. Antecipada também não é antecipada. Então, nesse caso aí é pós-fixada. Vamos ver o comentário? Olha só. Isso, claro, isso é uma situação idealizada, né, gente? Investimentos de renda fixa com remuneração pós-fixada só permitem saber o valor exato a ganhar após o término do investimento. É justamente aquilo. Ela ia saber a nota, ia calcular 90% da nota para colocar essa questão dos juros, né? Então, o retorno acompanha uma referência e é contratado em percentual dessa referência. Então, na questão, né, a referência era o quê? A média final de Laura. E o retorno contratado de 90%. E aí, uma outra informação aqui no mercado financeiro, a referência costuma ser o quê? O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Então, tem uns títulos que rendem 120% do CDI, 150% do CDI, e por aí vai, tá? Então, ó, e o retorno contratado pode ser menor, igual ou maior do que 100% do CDI, beleza? Então, essa aí foi a nossa questão de número 14, tá? Beleza? Vamos para a questão de número 15 agora. Gente, a questão de número 15, ela é necessário o quê? Ter conhecimento prévio, tá? Então, ó, nos últimos 15 anos, a expectativa de vida média de uma pessoa brasileira subiu de 73,8 anos em 2010 para 77,8 anos em 2025. No caso dos homens, foi de 70,2 para 74,38 anos, e entre as mulheres aumentou de 77,6 para 81,2 anos. Então, ó, considerando a evolução da medicina e a melhora das condições de vida no Brasil, é provável que você, ou estudante, viva ainda mais anos do que essa média, né? Pensando em se preparar financeiramente para viver bem na terceira idade, qual o investimento mais adequado para gerar renda mensal que complemente a aposentadoria? Gente, a gente acabou de falar disso, não foi? Na outra questão, é o renda mais, né? Então, não tem muito a comentar. Por exemplo, caderneta de poupança. Pô, é o pior investimento que a gente pode ter. Tesouro Educa Mais, é de 5 anos. Tesouro Selic, tem um tempo para você sacar e saca tudo de uma vez. O que eu quero? Receber parcelas do quê? Para complementar a aposentadoria. É isso que está falando aqui, ó. Renda mensal que complemente a aposentadoria. Ou seja, é uma previdência além da previdência oficial. Tá bom? Tranquilo? Então vamos ver o comentário aqui, ó. Então, o Tesouro Renda Mais, que gera renda mensal de 20 anos. Então, se aposentou com 60, você vai jogar 20 para frente, vai receber isso até os 80, né? Só que hoje tem gente que está indo bem mais, né? Tem gente chegando aos 100 por aí, né? Beleza? Ó, o Tesouro Educa Mais não seria o mais adequado porque gera renda por apenas... E os outros são úteis para acumular dinheiro, ganhar juros, não distribuem renda mensal. E tem uns outros tipos de tesouro que você recebe tudo de uma vez. Não é a ideia desse contexto aqui da aposentadoria, beleza? Ó, vamos lá. Aqui também uma outra que, tipo assim, a gente precisa de um, digamos assim, de um conhecimento prévio, né? Você não vai adivinhar uma coisa que você nunca viu na vida, nunca leu sobre isso. Mas vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Qual é a deixa aqui pra gente, ó? Esse 2040, né? Estão vendo? Mas vamos lá. Vanessa, né? Está feliz porque conseguiu pagar as dívidas atrasadas e agora quer passar a investir o dinheiro. Ganhar juros em vez de pagar juros. Inicialmente pretende investir em títulos do Tesouro Direto e quer dividir parte do dinheiro que está guardando mensalmente
para formar uma reserva de emergência e parte para ter uma renda mensal extra que complemente sua aposentadoria e planeja para 2040. Os dois títulos mais indicados para esses objetivos são... Então, olha só, ela quer ter uma reserva e ter a liquidez. Qual que é capitalizado e tem liquidez diária, que a gente já viu hoje? É o Tesouro Selic. Então, para ter um fundo de reserva, você tem que ter um tipo de investimento que tenha liquidez diária. Você pode só fazer a ordem bancária lá e já cai na tua conta para você poder movimentar. Se você tiver com dinheiro investido, que ele tem que ficar lá 5 anos, não tem liquidez. Não serve para fundo de reserva, tá? E o outro objetivo dela é o quê? Complementar a aposentadoria que planeja em 2040. Então, olha só, gente, letra C, não é? Tá? Tesouro prefixado, Tesouro Educa Mais 2040, nada a ver. Esse Educa Mais aqui não serve para o... Ele distribui renda em 5 anos. Educa Mais 2040 também. Renda Mais 2040, beleza. Tesouro Selic, Renda Mais 2065. Isso aqui é pela data. Então, a gente ficou entre duas, né? Tesouro Selic e Tesouro Prefixado. Gente, Tesouro Prefixado, provavelmente isso não tem liquidez rápida, não, porque a corretora, o ativo, ele já está dizendo quanto você vai ganhar. Ele é bem previsível, né? Então, normalmente, isso não é de liquidez rápida. Então, a gente vai ficar com o quê? Tesouro Selic e Renda Mais 2040. Então, a Renda Mais 2040 vai entregar para ela mais 20 anos de rendas mensais. Então, até 2060, não é isso mesmo? Então, ó, questão 16, vamos ver o comentário aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá? Para a reserva de emergência, é importante investir em títulos de renda pós-fixados, como o Tesouro Selic, beleza. Para ter uma renda mensal complementando a aposentadoria, é o Tesouro Renda Mais, que paga renda mensal por 20 anos após a data de conversão. Qual é a data de conversão? Quando ela vai se aposentar em 2040, beleza? Então, ó, só uma última dica, é importante não confundir o Renda Mais com o Tesouro Educa Mais. Ambos distribuem renda mensal, a partir da data de conversão. Mas o Educa Mais é por quanto? 5 anos. Pois o objetivo é planejar o pagamento de um custo, né? Agora, para complemento de aposentadoria, é o Renda Mais, que distribui renda por 20 anos, tá bom? Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima. Essa aqui, ó, tá? Vai por eliminação. Olha só. São características de investimento de renda fixa. O preço dos títulos não oscila, o preço dos títulos pode oscilar diariamente. Vocês concordam que o item 1 e o item 2, um é justamente o contrário do outro? Então, eu vou olhar as respostas que tem 1 e 2. Essa aqui, ó, não pode ser, né? Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Não oscilar e oscilar diariamente? Então, essa aí já vai embora. Em geral, possui prazo de vencimento. Beleza. Depois, não possui prazo de vencimento. Cara, 3 e a 4 são divergentes, não são? Vamos ver uma que tem a 3 e a 4? Essa aqui, ó. O que mais? Todas estão corretas? Eu não iria nessa, né? Então, beleza. Vamos lá. Eu acho que não tem muito que a gente... Todas estão corretas. Eu não colocaria isso. Por quê? Pode todas estar corretas? Se a 1 e 2 são divergentes e a 3 e 4 são divergentes? Então, a gente ficou entre a C e a E, não é isso mesmo? Aí, vamos ver o que a gente pode... tirar daí, 4 e 5. Cara, 4 e 5 são divergentes, não são? Ó, podem ter retorno pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. O retorno é sempre pós-fixado. A 4 e a 5 não são divergentes? Então, qual que tem a 4 e a 5? A E. Qual que sobrou pra gente? Letra C. Às vezes eu não sei o que é a resposta, mas eu tenho que enxergar e saber o que não é. Então, se eu souber o que não é, eu já vou eliminando. Isso aqui é técnica de fazer prova, tá? Concorda comigo? Né? Mas assim, a gente tem que ler e interpretar sempre. Vamos ver o comentário aqui? Olha só, aqui é um comentário geral, né? Então, ó, 2, 3 e 4 estão corretas, alternativa C. O preço dos títulos pode oscilar diariamente. Então, essa é a característica do título de quê? Vamos voltar para o enunciado. Investimentos de renda fixa, tá? Beleza? Então, ó, o preço dos títulos pode oscilar. Em geral, possui prazo de vencimento, sim. Com certeza. Podem ter retorno pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, de fato. Então, a oscilação de preço dos títulos pré-fixados ou híbridos pode ser grande, por conta da marcação a mercado. A taxa da compra do título só é fixa para quem mantém o título até o vencimento. Então, se você resgatar antes, já não ocorre isso. E a oscilação de preços de títulos pós-fixados é bem pequena, sendo ideal para reservas que possam ser resgatadas a qualquer momento. Beleza? Ou seja, que tenha liquidez. Tranquilo?
Então, vamos agora para a questão de número 18, tá? Olha só, gente, considerando o risco de crédito, ou seja, o risco de não receber o dinheiro investido em caso de problemas financeiros do emissor. Quem é o emissor? Entidade que oferece ativos no mercado financeiro. Ordene os investimentos do menor para o maior risco. Gente, o que acontece? Tá bom, beleza. Vai ficar gravado isso aqui, querida. Não se preocupe. Tá bom. Então, olha só. Considerando o risco de crédito, a gente vai ordenar, tá, do menor risco para o maior. Gente, todos possuem o mesmo nível de risco de crédito? Essa aqui eu já. E aí, ó, gente, qual é o mais, digamos assim, seguro para a gente? São os títulos do Tesouro Direto. Tá? Então, o 2 é o mais, o que tem o menor risco. Tá? Por quê? Porque são títulos do governo. Tá? Então, ó, muita gente do exterior investe em títulos do Tesouro Brasileiro. Sim, porque o governo tem o quê? O governo paga. Tá? Não existe história de calote do governo brasileiro dar calote investidor. Não existe. Já outros países já aconteceu. Tá bom? Então, olha só, títulos do Tesouro Direto. Então, esse aqui é o primeiro. Vou colocar aqui, ó, 2. Então, ó, quais que eu vou ignorar? Essa aqui e essa. Eu tenho 2 e 3 e 2 e 1. Gente, debêntures, eu não conheço isso, mas o CDB e o RDC, eles têm uma garantia que é o quê? O fundo... Tem um fundo que eu esqueci o nome do fundo. Fundo garantidor. O fundo garantidor... Eu esqueci, mas FGC. FGC, o fundo garantidor. Agora a letra C eu não lembro o que é. Então, o correto vai ser o quê? 2, 3 e 1, tá? Então, ó, a resposta vai ser o quê? Letra D. Vamos ver aqui o comentário? É o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Beleza? Então, os títulos do Tesouro são garantidos pelo Tesouro Nacional, que oferece menor risco de crédito no Brasil. CDB depende da robustez financeira do banco que emitiu, mas em caso de problemas financeiros com o banco, o título conta com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para valores de até 250 mil por CPF em cada instituição financeira. Já as debêntures não contam com garantia do Tesouro Nacional ou do FGC, tá bom? Mas, consequentemente, essas debêntures devem, apesar de ser de maior risco, ela deve oferir maior lucro, né? Beleza? Então, esse foi o comentário de 18, 19. Diversificar investimentos é muito importante, pois diminui o risco de perder e aumenta as possibilidades de ter ganhos em mercados diferentes. Para uma diversificação ainda mais completa, é recomendado ter também investimentos estrangeiros. Qual tipo de investimento negociado na B3 permite diversificar utilizando investimentos internacionais com facilidade? Gente, assim, aqui, títulos públicos do Tesouro Nacional não é investimento internacional. Concordam comigo? Ó, investimentos internacionais. Tá? Então, título público do Tesouro não é investimento internacional. Fundo imobiliário. Aí eu já não sei se pode ter fundos imobiliários internacionais, eu não sei. Mas eu não sei se isso diversifica. Qual tipo de investimento negociado na B3 permite diversificar utilizando investimentos internacionais com facilidade? Eu acredito que é esse aqui, ó, tá? O BDR, Brazilian, né? Vocês são meus consultores aí para língua inglês. Como é que pronuncia essa parte aqui? Depositary Recept. Tá? Esse aqui, ó. Então, ó, eu vou de letra C. Essa é uma questão, cara, que você tem que ter um conhecimento prévio. A gente não adivinha. Vamos ver o comentário? Exatamente isso, ó. São recibos que equivalem a comprar ações, títulos de renda fixa e cotas de ETF, Exchange Traded Funds, né? Negociados em outros países, principalmente nos Estados Unidos. É a maior economia do mundo, né, gente? Ó, os recibos BDR são negociados na B3 em reais, de forma que qualquer pessoa tenha conta em uma corretora de valores possa investir. Então a gente consegue investir no exterior, em títulos aí americanos, tá? Beleza? Então esse é o comentário. E assim, ó, questão de número 20. Bianca mora no Rio Grande do Sul e possui ações no Banco do Estado. Desejando vendê-las, ela deverá ter uma conta em uma corretora para poder negociar suas ações na... Então, ó, Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul. Essas ações só podem ser negociadas na Bolsa do próprio Estado. Porra. Bolsa do Distrito Federal. A gente é do DF. Já ouviram falar dessa Bolsa do DF? Eu acho que isso nem existe. Pois como as ações são de um banco que pertence majoritariamente a um governo, só podem ser negociadas negativas. Gente, todo mundo coloca suas ações
na Bolsa, seja títulos públicos de banco ou de empresas, né? Você tem várias companhias que estão na Bolsa, dos mais diversos ramos, né? B3, pois é a Bolsa de Valores do Brasil e realiza negócios com ações de Estado e de empresas de todos os estados. Eu vou na C. Bolsa do Estado de São Paulo, pois é a capital financeira do país e centraliza os negócios com ações de banco e todas as empresas do setor financeiro. Essa aí pode enganar muita gente, né? Bolsa do Paraná, sem chance. Então, qual é a resposta? Letra C. Não sei o que vocês marcaram, né? Então, vamos só ver o comentário. Alternativa C. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. Realiza negócios com ações listadas de empresas de todos os estados, tá? Então, esse aí foi o nosso comentário aí do nosso simulado da OLTEP que a gente realizou, tá? Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham aprendido com isso aí. Fiquem com Deus.